Bom dia, meu nome é Guilherme Silva de Mello e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, onde proponho um sistema de automação para a fabricação de componentes plásticos moldados por injeção, orientado pelo professor Fabiano Desconze Wildner. Começaremos com uma breve introdução do problema, a fundamentação do nosso estudo, o objetivo do estudo, o estudo de caso, os resultados obtidos e a conclusão do nosso estudo. O processo de fabricação de termoplásticos usando moldagem por injeção é bastante difundido na indústria pelo seu baixo tempo de processamento por produto, quando comparado com outros métodos de fabricação, como a usinagem, por exemplo, dependendo do caso, levando poucos segundos para produzir um ou vários componentes de geometria bastante complexa. Entretanto, esse processamento exige um pós-processamento no produto, que muitas vezes é manual, como o armazenamento ou a remoção de rebarbas e galhos, como vamos ver pela frente. O objetivo do nosso estudo é propor uma solução que automatize a remoção do galho de injeção na fabricação de termoplásticos, evitando a necessidade de operações manuais que podem causar lesões no operador, aumentando o custo do produto e o tempo de processamento. Vamos tomar como base a linha de fabricação da empresa Infortel Telecom, sediada na Grande Porto Alegre, que hoje fabrica uma caixa de terminação para redes de fibra ótica, também chamada de CTO, nesse caso o modelo 3N0616, vendido sob a marca 3Network. O processo de moldagem por injeção consiste em injetar um polímero fundido para dentro de um molde usando altas temperaturas, até 300 graus Celsius, e pressões que podem variar entre 100 e 250 megapascal. A máquina injetora usa um sistema de rosca sem fim e uma câmara aquecida, também chamado de canhão, para fazer esse processo de injeção de material para o interior do molde. Nessa etapa também entram aditivos anti-empenamento, protetores ultravioleta, pigmentação e possíveis fibras para reforço estrutural. Entretanto, na maior parte das vezes, esse sistema acaba permitindo a solidificação de polímero no duto que liga o canhão à cavidade, que chamamos de galho. Esse galho dificulta o armazenamento e exige a operação de corte manual, usando estiletes ou alicates que podem lesionar o operador por uma lesão por esforço repetitivo ou mesmo com um corte através da ferramenta. Os moldes são a ferramenta onde ocorre a solidificação do material fundido. Ele consiste em duas partes paralelas, uma fixa e uma móvel, composta por várias placas que se abrem paralelamente. Nota-se no desenho as placas base, que prendem o molde na injetora, as placas cavidade e o sistema de extração. Uma vez dentro do molde, o polímero já começa a se solidificar apenas pelo contato com as paredes da cavidade. Por isso, os moldes precisam ter um sistema de resfriamento próprio através de duto por onde escoa água próximos à cavidade. No molde, também fica o sistema de extração, que empurra a peça para fora ao fim da abertura dele, após o processo de solidificação estar completo. Muitas vezes, os moldes necessitam de mecanismos de gavetas, que permitem a injeção de produtos com reentrâncias que prenderiam permanentemente o produto ao molde, como furos perpendiculares à abertura. A gaveta se retrai de maneira a permitir a extração do produto. Aqui podemos ver que o galho é um problema decorrente do molde, na figura em preto. Podemos ver as duas cavidades onde há um galho central e duas ramificações que levam o material fundido até a cavidade. A CTO 3N0616, produto usado para o estudo, é fabricado usando 9 moldes de injeção em 3 máquinas injetoras dedicadas para sua fabricação. Para simplificar a proposta, restringiu-se o estudo ao molde da parte traseira da CTO, por ser um molde monocavidade, equipado com gaveta. Assim, o dispositivo proposto por hora apenas precisa cortar um único galho e prova-se possível de se instalar junto a mecanismos de gavetas, bastando adaptá-lo para moldes multicavidades. Para a base de cálculos, foi simplificado também o material, usando como base hipotética 100% de polipropileno virgem. Nas imagens ao lado, temos a base da CTO, abaixo o galho, evidenciando também as reentrâncias que exigem necessidades de gavetas.
Para remover o galho do molde, foi desenvolvido um dispositivo de remoção de galhos, que recebeu o nome de desgalhador. O desgalhador vai ser composto por 3 componentes. Um acionador, que tem formato de Y, que se desloca verticalmente, acionado por um atuador pneumático. 2 seguidores, movidos pelo acionador, através de um furo inclinado em 45 graus, convertendo o movimento vertical do acionador em um movimento horizontal, alojados em um rasgo horizontal na parte traseira da cavidade do molde. Por fim, há as cunhas de corte, alojadas na parte de dentro da cavidade. Elas ficam alinhadas com a superfície da cavidade durante a injeção e movimentam-se para frente e ao centro, cortando o galho durante o processo de extração. Além disso, o sistema ainda vai contar com uma válvula pneumática extratora no bico para ejetar possíveis galhos que ficarem presos ao molde após o processo de extração. Aqui podemos ver o desgalhador instalado atrás da cavidade do molde, assim como os rasgos horizontais onde alojam-se os seguidores. Devido ao seu formato de Y invertido, o acionador acaba por aproximar os seguidores ao descer, acionando pelo atuador pneumático e afasta-os ao subir. Como os seguidores estão alojados em um rasgo horizontal, eles têm um único grau de liberdade para movimentar-se. Já as cunhas de corte estão alojadas em um rasgo a 45 graus, como pode ser observado nessa vista cortada da cavidade. Elas se posicionam uma em cada lado do duto de injeção, onde o galho se solidifica, ficando alinhadas com a superfície da cavidade durante o processo de injeção. Ao serem acionadas pelos seguidores, que estão ligados às cunhas por um pino, projetam-se para frente e para o centro, realizando movimentos de corte do galho. Para realizar o dimensionamento do atuador, foi feito um diagrama de corpo livre das cunhas e perpetuando as forças para os outros componentes. Nesse caso, o somatório de forças na direção X sobre as cunhas é dada pela força de reação da cunha do seguidor, mais a força de corte necessária para romper o galho, menos a força de atrito cinético sobre a cunha. Para os seguidores, o somatório de forças na direção X sobre os componentes é a força de atrito cinético sobre a cunha, a força de reação da cunha sobre o seguidor, a componente horizontal da força de atrito cinético sobre o seguidor e a componente horizontal da força de reação do seguidor sobre o acionador. O somatório na direção Y é dado pela componente vertical da força de atrito cinético sobre o seguidor e a componente vertical da força de reação do seguidor sobre o acionador. Já sobre o acionador, as componentes horizontais da força se anulam e as componentes vertical na direção Y são a componente vertical da força de atrito cinético sobre o seguidor e a força de reação do seguidor sobre o acionador. Isolando as forças de reação, conseguimos encontrar um equacionamento para a força de atuação do atuador, com base na força de atrito cinética sobre o seguidor e na força de corte do galho. Usando como base a força de corte do galho, o diâmetro de 10,253 milímetros do galho, dados vindos do projeto, e uma tensão de ruptura de 28 megapascal, segundo Luz, e para a força de atrito, um coeficiente de atrito para aço sobre aço lubrificado, segundo Teixeira, de 0,1, chegamos à conclusão de que o atuador deve ter uma força de acionamento de 79,7 kg. Com base nisso, encontrou-se no catálogo da Festo um atuador compacto de duplação com força de retorno e avanço de 1.057 N e 1.178 N, respectivamente, e um curso de 20 mm, que se adequam às propostas do projeto. Aqui nós podemos ver o desgalhador em vermelho, instalado entre a cavidade do molde em cinza e a placa porta-cavidade em azul, tanto com a cavidade quanto sem a cavidade, para exemplificar melhor o funcionamento dele. E aqui um breve vídeo sobre o funcionamento do desgalhador, mostrando o avanço e recuo das cunhas de corte.
Para o correto funcionamento do desgalhador, é necessário que o seguinte fluxograma lógico seja respeitado. Ao finalizar a injeção, a injetora deve abrir o molde até uma posição intermediária, enviando um sinal para o desgalhador nesse instante. O atuador do desgalhador avança, cortando o galho, e ao recuar, envia um sinal à injetora avisando do término do corte. A injetora finaliza a abertura completa do molde e ocorre a extração pneumática de possíveis galhos que tenham ficado no bico. Após isso, o molde fecha-se novamente, pronto para iniciar um novo ciclo de injeção. Tais atividades podem ser vistas no fluxograma lógico e no diagrama de fluxo de sinais ao lado. A simulação do circuito eletropneumático do desgalhador executada no FluidSim, onde A é o atuador do desgalhador e E está simulando a válvula pneumática de extração. O cilindro avança pelo solenoide, acionado pelo solenoide S1, que simula o output da injetora. Ao concluir o avanço, comuta o circuito elétrico para que o solenoide S2 receba o sinal que permite o retorno do atuador A e o avanço do cilindro E, que simula o extrator. O atuador A retorna enquanto o atuador E está avançado, ao fim do retorno de A, onde o solenoide S3 é desativado, permitindo o retorno por mola. Ao fim do retorno do cilindro, o solenoide S1 recebe o sinal para realizar novamente o avanço do atuador A, simulando o sinal que o injetor vai receber para iniciar um novo ciclo de injeção. Apesar de serem necessárias alterações no molde, como usinagem, montagem, instalação de periféricos e programação em CLP, mostra-se uma interessante alternativa a sistemas de câmara quente, que além de caros, ainda tem elevado custo de operação. Para trabalhos futuros, sugere-se aprofundar o estudo do estado de tensões na região do galho, para evitar que o corte mostre sinais de rechupe ou marcas esbranquiçadas vindas da fricção, adaptar o sistema para moldes com mais de uma cavidade e dimensionar o atuador para o uso de outros polímeros, como o TPE ou o ABS. Agradeço à empresa Infortel Telecom, que permitiu o uso de sua propriedade intelectual para a produção desse trabalho e também custeou cursos extracurriculares ao aluno de forma a ampliar conhecimento sobre a área de injeção de termoplásticos, possibilitando esse estudo. Aqui seguem as referências usadas para o trabalho. Muito obrigado por acompanhar.